boa tarde. Muito boa tarde. Claro. Ok. Então, muito boa tarde. Muito bem-vindas a este encontro, o primeiro destes encontros que o Camões, Instituto da Cooperação da Língua e a Biblioteca na Rua Koshikova pretendem organizar com o intuito de levar até ao público polaco e português a viver na Polónia temas interessantes para todos aqueles que vivem aqui na Polónia. Este encontro de hoje é organizado em colaboração com a Escola Almatuga, a Escola de Línguas, e eu já vou passar a palavra à sua diretora e à nossa convidada. E queria só, antes de começarmos, agradecer ao nosso anfitrião, aqui presente na pessoa da senhora Joanna Szeklitska, da Biblioteca. Muito obrigado pela oportunidade e por podermos colaborar em conjunto e tratarmos destes temas que eu acho que interessam tanto a portugueses como a polacos. E um último agradecimento ao Jakub, aqui por todo o apoio técnico, pela simpatia e pela ajuda. Então, vou passar a palavra à Carlota, da Escola Almatuga, co-organizadora desta iniciativa, e desejo-vos uma boa palestra. Obrigada. Olá, boa tarde. Então, o Zé já disse, eu chamo-me Carlota Sacoto, sou a diretora da Escola Almatuga, portanto é uma escola de língua portuguesa, que, como diz aqui em polaco, é para todos. Porquê? Porque temos português língua estrangeira como português língua de herança. Então, agora passo a apresentar a professora catedrática Cristina Flores. A professora Cristina nasceu na Póvoa de Varzim e, aos 2 anos, emigrou com a família para Hamburgo, na Alemanha, onde cresceu com a língua alemã como sendo a maioritária e a língua portuguesa como língua de herança, até aos 19 anos. Até terminar o ensino secundário, frequentou sempre o curso de língua portuguesa do Instituto Camões. Voltou para Portugal aos 19 anos para estudar na universidade, licenciou-se em ensino de português e alemão na Universidade do Minho em 1999, tirou mestrado em estudos luso-alemães também na Universidade do Minho em 2004. Em 2008, doutorou-se em Ciências da Linguagem, ramo Linguística Alemã, também na Universidade do Minho, com a dissertação A Competência Sintática de Falantes Bilíngues Luso-Alemães Regressados a Portugal, um estudo sobre erosão linguística em parceria com a Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Foi diretora do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho de 2019 a 2022. Atualmente é diretora do mestrado de grau duplo em Estudos Luso-Alemães da Universidade do Minho. É membro da Comissão Diretiva do Doutoramento em Ciências da Linguagem desde 2017 e é presidente da Associação Portuguesa de Linguística desde 2022. É ainda diretora do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho desde julho de 2023. E tem coordenado e participado em vários projetos de investigação nacionais e internacionais, centrados no estudo do bilinguismo e na aquisição da linguagem. E é exatamente por isso que está aqui hoje para nos falar sobre as vantagens do bilinguismo. Desde já agradeço em meu nome da Almatuga e também do Instituto Camões a prontidão e entusiasmo com que aceitou o convite que lhe fizermos para estar aqui hoje e nos falar sobre este tema que a nós nos é tão próximo. Obrigada. Então, funciona? Sim. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Também queria agradecer o convite, queria agradecer à Almatuga, ao Instituto Camões, também à Biblioteca, por nos disponibilizar este espaço e a todos os presentes pelo interesse em ouvir-me a falar deste tema que também tanto me entusiasma. Eu acho que não devia ser uma palestra, portanto, se quiserem a meio fazer perguntas, podem... Sim, o espaço não é grande, acho que conseguimos ouvir e comunicar. Portanto, eu vou falando e se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida,
podemos comunicar. Sim? Está a funcionar? Ok. Pronto, então. Quando fui convidada, a Carlota disse-me que seria muito interessante falar sobre os resultados da investigação que faço, a investigação científica, aos pais, porque os pais que crescem ou que vivem num contexto bilingue e que têm filhos bilíngues ou que contactam com várias línguas no seu dia-a-dia têm algumas preocupações e sabemos que há muitos mitos e muitas ideias erradas sobre a educação bilingue e as implicações de crescer com várias línguas. Portanto, tenho aqui 3 preocupações que me chegam sempre e sobre as quais, portanto, vou tentar responder a estas preocupações com dados científicos da investigação que tenho feito com crianças em vários contextos. Portanto, a primeira pergunta de pais que não vivem em Portugal, que vivem, por exemplo, na Polónia, devo falar com a minha filha ou o meu filho, devo falar português em casa se não vive em Portugal e se a criança vai, por exemplo, para a escola polaca, não é? Adianto já que a resposta será sim, obviamente, claro que sim. Há uma preocupação dos pais quando as crianças vão para a escola e portanto, perguntam, será que agora, aos 6 anos ou aos 7 anos, a criança vai para a escola, neste contexto polaca, será que é melhor eu passar a falar polaco também em casa, porque isso poderá ajudar a desenvolver as competências a polaco? Vão ver, com resultados do estudo, que não vale a pena. Portanto, se falam português em casa, podem continuar a falar português em casa, porque não é a mudança de língua em casa que vai ajudar no desenvolvimento ou no sucesso académico na língua polaca. Mas isto é só adiantar os dados que vou mostrar. E depois a grande preocupação é esta, não é? Será que a criança que cresce com 2 línguas, será que isso confunde a criança e vai levar a atraso no seu desenvolvimento? Definitivamente não. E vou mostrar que, de facto, há muitas vantagens, mesmo cognitivas. A educação bilingue traz muitas vantagens, também a nível cognitivo. Portanto, será esta a conclusão, que já estou a adiantar. Olá, boa tarde. Mas antes de entrarmos na educação bilingue, acho que é muito importante, sobretudo para quem nunca refletiu sobre a forma como adquirimos a linguagem. Pois, eu não tenho feito sinal, pois, esqueci-me. Sim, antes, estes são os tópicos para esta sessão. Talvez não vá falar de todos por esta ordem, mas vamos ver então o que é o bilinguismo, de forma muito sucinta, que fatores promovem o bilinguismo, quais são os benefícios do bilinguismo e que dúvidas e, sobretudo, que mitos persistem e que tentamos desconstruir com a investigação que fazemos com crianças bilíngues. Então, e vamos ver que na balança das vantagens e desvantagens, as vantagens ganham. E os estudos científicos mostram isto. Mas, como tinha dito, então, antes de falarmos da educação bilingue, primeiro, como é que adquirimos linguagem? E se perguntar, portanto, se não investigam este tema, o que certamente vão dizer, portanto, se eu perguntar como é que a criança aprende a falar, como é que a criança aprende a sua língua materna, estamos a falar primeiro de uma língua só, talvez me vão dizer por imitação, porque imitam os pais. E, portanto, essa é a resposta do leigo, que não investiga estas questões. O que sabemos, de facto, é que não é por imitação, portanto, só 10% do conhecimento que a criança adquire é por imitação. Então, como é que funciona a aquisição da linguagem?
Portanto, o que sabemos é que a aquisição da linguagem começa no ventre materno e que quando nascemos, quando o bebê nasce, já nasce com linguagem. Portanto, e há muitos estudos que mostram isto, que já é sensível a diferentes sons, já é sensível à linguagem humana. Portanto, um bebê com 2 dias sabe distinguir o som, um toque do telefone, de linguagem humana. Portanto, tem que nascer com um conhecimento que permita esta distinção. Portanto, o que é importante é sabermos que nós nascemos com um dispositivo que permite adquirirmos linguagem. Um dispositivo biológico, que é igual ou semelhante a outros dispositivos, como, por exemplo, o facto de o bebê, a certa altura, começar a andar. O bebê começa a andar porque nasce portanto, fisicamente, com um mecanismo que lhe permite, a certa altura, aos 12 meses ou 13 meses, depende, não é? Começar a andar. O que é que temos que dar ao bebê? Espaço. Para começar a andar, portanto, tem que ter espaço. A linguagem é o mesmo, portanto, nasce com essa competência. O que é que precisa? Contacto com uma língua para começar a desenvolver essa competência. Portanto, aqui um resumo, não é? O que é que acontece? Portanto, o bebê nasce com o que chamamos... O bebê é um ouvinte universal. Portanto, quando nascemos, nós temos a capacidade de distinguir todos os sons que existem. Todos. Há muitas experiências com bebés que nascem na França e conseguem distinguir sons do japonês. Portanto, sem nunca terem estado expostos. Portanto, bebés com 2 semanas. Isso mostra que nascemos como ouvintes universais, porque claro que não se sabe onde é que o bebê vai nascer, portanto tem que nascer com um dispositivo que lhe permite isto. E depois vai definindo os sons da sua língua e essa definição permite aprender palavras, não é? E por volta dos 12 meses, alguns mais cedo, um bocadinho mais tarde, começa a produzir as primeiras palavras. Então o que é relevante é que existe esta predisposição. O que dizemos é que a faculdade da linguagem é muito robusta. Portanto, basta estar exposto à linguagem. Os pais não ensinam a falar. Portanto, a criança está num meio em que há uma língua e isto funciona automaticamente, portanto, de forma natural. Então, não adquirimos nem por instrução, nem por imitação, nem ensinamos as regras às crianças. Até há estudos que mostram que as correções, os pais que corrigem muito, as correções não contribuem para um desenvolvimento mais rápido. Portanto, a criança, se está numa fase em que ainda não adquiriu uma determinada estrutura, os pais podem corrigir muito, mas vai, por exemplo, o dizi, enquanto não adquiriu a flexão irregular, vai dizer dizi, é normal. E, portanto, isto sobre a aquisição monolingue. Portanto, a mente vai construindo linguagem. É assim que funciona. Agora, a questão é, e a criança que tem contacto com 2 línguas? O que é que acontece? Funciona da mesma forma? Vamos passar... Portanto, aqui o exemplo do aprender a falar é como aprender a andar. Mas, então, o que é que sabemos sobre a aquisição bilingue? Será que funciona da mesma forma ou há mecanismos diferentes, não é, que guiam este processo de forma diferente? Então, em primeiro lugar, o que é a aquisição bilingue? É a criança tem contacto regular com mais do que uma língua na infância, no dia-a-dia. Poderá não ser todos os dias, mas tem um contacto regular. Se esse contacto com as 2 línguas é desde a nascença, dizemos que é um bilingue simultâneo. Mas também pode ser um pouco mais tarde, aos 2, aos 3 anos, continua a ser um falante bilingue. Portanto, um exemplo, criança com mãe ou pai português na Polónia, que
tem contacto com o português em casa e o polaco fora, é uma criança que, portanto, está em situação de aquisição bilingue. A pergunta era, a aquisição é diferente quando é duas línguas comparando com uma? Não. Portanto, o mecanismo é exatamente o mesmo. Não há um mecanismo diferente. E esta ideia de que poderá ser diferente é uma ideia que vem daqui da nossa perspectiva europeia. Porque se olharmos, por exemplo, para a África, em África não há falantes monolíngues. Todos os falantes têm contacto com pelo menos duas línguas no contexto africano. Portanto, eu tenho muitos alunos na Universidade do Minho que vêm da Guiné e todos têm pelo menos 4 línguas com as quais contactam desde a nascença. Portanto, normal é, de facto, ter contacto com várias línguas e, claro que a mente, o ser humano, nasce com essa capacidade de conseguir adquirir várias. E várias não é só 2, é também, portanto, 3 ou 4. Portanto, a faculdade da linguagem é robusta e permite a aquisição simultânea de várias línguas, não é? A mente está equipada para o multilinguismo. Mas, então, exatamente, portanto, mesmo historicamente, não é? O estar em contacto com várias línguas, historicamente é o normal, é ter contacto com várias. Então, aqui só um resumo do que disse, acho que podemos passar à frente. Mas então, porquê estas preocupações? E preocupações não só dos pais, não é? É também em sociedades multilingües, ou sociedades que têm muita imigração, um exemplo é a Alemanha. Tradicionalmente, sobretudo nos anos 80, nos anos 90, havia uma forte tendência de incentivar o uso apenas do alemão e de aconselhar pais imigrantes, por exemplo, a não usarem, por exemplo, o turco, não é? Em casa, porque isso seria muito mau, porque para aprenderem bem alemão teriam que abandonar a língua de herança. Ora, isto baseia-se nesta ideia errada de como funciona o cérebro, porque há esta ideia de que o cérebro é como um contentor, não é? Por exemplo, um copo, que se enchermos o copo com uma língua, não é? Depois já não há espaço para a outra. Portanto, esta ideia de que o conhecimento ocupa espaço, as línguas ocupam espaço. Não é? O que sabemos é que não é assim que funciona o nosso cérebro. Não ocupa, portanto, esta ideia de que ocupa espaço leva a esta conclusão, então se está com uma língua, a outra já não consegue ser, o contentor não consegue ser preenchido com a outra língua. Não é? E então, ou então podemos encher a meio e depois só sobra metade para a outra língua. Portanto, visões erradas de como funciona o desenvolvimento cognitivo e a aquisição da linguagem. Portanto, o que de facto acontece é que o conhecimento linguístico é aditivo. Portanto, uma língua, depois a outra língua, nem que seja em simultâneo, coexiste. E a coexistência é um conceito muito importante e vou falar desse conceito porque é o que explica muitas das vantagens cognitivas que sabemos que hoje em dia o uso de várias línguas tem a ver com esta ideia da coexistência, da coativação. Mas então, não rouba espaço e isto depois eu vou voltar a este segundo tópico que sabemos é que quando temos várias línguas, as nossas línguas estão sempre ativas. Portanto, eu estou aqui a falar português, o alemão também é a minha língua materna, mas neste momento eu estou a falar português, mas o meu alemão está ativo. Portanto, sabemos que as línguas estão sempre ativas. Depois, claro que depende o grau de domínio, o quanto uso também a outra língua, mas é o que está a acontecer no vosso caso. Portanto, estou a falar português, o polaco está ativo. E o inglês e outras línguas que tenham. Então, porquê é que isto é importante? Porque há um esforço que eu estou a fazer que não é um esforço consciente, não é? É um mecanismo que funciona, cognitivo, que faz com que o alemão neste momento esteja a ser inibido, que é para eu falar português. Ora,
este mecanismo, não é um mecanismo que falantes bilíngues, desde a nascença, desde que começam a usar, a contactar com as duas línguas, fazem ao longo de toda a vida. Portanto, é um mecanismo, agora inibe uma língua, ativa outra. Portanto, há isto é considerado, pelos psicólogos e neurolinguistas, um treino que a mente, portanto, é um treino que o falante multilingue vai tendo inconscientemente ao longo de toda a sua vida. E, portanto, vou voltar a este treino e o que é as consequências deste treino. Mas, então, o que é necessário para que o conhecimento linguístico se desenvolva, assim, de forma inconsciente? É necessário ter contacto com a língua. Ter contacto com a língua, e o contacto não é só ouvir a língua, é estar em situações de comunicação em que seja necessário falar essa língua, portanto, ter esse contacto. Ora, então, uma das questões que se levantou, sobretudo nos anos 90, finais dos anos 90, é quanto contacto é necessário para que o conhecimento linguístico se desenvolva, para que haja aquisição de uma língua materna. Então, há vários estudos, não é, que tentam quantificar o contacto que se tem com uma língua. E como é que se quantifica? Portanto, eu tenho muitos estudos que tenho desenvolvido para tentar responder a esta pergunta, sobretudo com questionários aos pais. Tenho um estudo com um questionário com 18 páginas, de pais que na Suíça responderam a todas essas perguntas, e depois fazemos uma quantificação, corremos uns modelos estatísticos e tentamos quantificar a quantidade de contacto que a criança tem com as várias línguas. E o que é que concluímos? A mente, ou seja, esta faculdade é tão robusta que não precisa dos 100%. Ou seja, mesmo com 50%, o processo de desenvolvimento acontece da mesma forma como uma criança que tenha os, teoricamente, 100%. Não é? Porque mesmo uma criança monolingue, que cresce só com uma língua, a quantidade de contacto que tem com essa língua varia muito de criança para criança. Não é? Há crianças que crescem em famílias com muitos irmãos. Não é? Muitos irmãos e os avós também vivem na mesma casa, e então há sempre alguém a comunicar, não é? E depois há crianças que crescem, que não têm irmãos, que brincam muito sozinhos, que têm menos exposição à língua. O que é que se sabe? A forma como adquirem é exatamente a mesma. Portanto, não há pelo menos, a gramática e os sons. Não é? Olá, boa tarde. Então, uma das conclusões muito importantes dos estudos empíricos com crianças e com recurso a dados quantitativos e modelos estatísticos têm mostrado que mesmo a divisão 30%, 70% é suficiente para que o conhecimento linguístico se desenvolva de forma nativo, sem que haja uma instrução formal. Não é? A criança vai ouvindo, e 30% é o que acontece normalmente quando o pai ou a mãe falam a língua que não é a língua do país onde vive. Então a criança tem contacto fora de casa, e dentro de casa tem contacto não com os dois pais, mas um pai que fala essa língua. O que é que sabemos então? Esse contexto é um contexto que permite que haja um desenvolvimento bilingue muito equilibrado. Portanto, não é necessário o 50-50, portanto, mesmo com estes 30-70, funciona de forma equilibrada. Claro que, isto também é importante, não há milagres. Portanto, pais que, aqui, por exemplo, não é, portugueses, querem que vivem na Polónia e têm um filho e querem que o filho fale português, claro que é necessário falar português com o filho e não esperar que nas férias ou na aula de língua de herança ou ao fim de semana, quando há um telefonema para a família em Portugal,
que haja esse contacto. Portanto, é de facto necessário ter contacto. Pergunta-me, quanto contacto? É ser uma das línguas de comunicação. Não é? As crianças passam por uma fase, e talvez aqui tenham essa experiência, em que se vão recusar a usar a língua de herança ou a língua, o português, é normal. O pai ou a mãe, se continuar a ser consistente, essa fase passa e a criança passa, portanto, porque é uma reação que está descrita, mas que passa e que não significa que a criança não esteja a adquirir quando responde na língua maioritária. Portanto, é necessário haver contacto e é necessário haver contacto até esta idade. Portanto, os 11, 12 anos é uma idade muito importante para a aquisição da linguagem. Então, o que é que temos visto? Portanto, o meu doutoramento foi sobre crianças que regressaram da Alemanha para Portugal e que tinham o alemão como língua dominante. Depois regressaram para Portugal e deixaram de ter contacto com o alemão, porque muitas vezes eram pais que eram portugueses, falavam português, e em Portugal tinham pouco contacto com o alemão, porque o alemão em Portugal não tem o estatuto do inglês, não é? O inglês está sempre presente, o alemão não. Qual foi a conclusão dos estudos do doutoramento e estudos que fiz depois? Uma criança que cresce com uma língua, aos 8 anos, portanto, comunica perfeitamente nessa língua, está à vontade nessa língua, é a sua língua dominante. Aos 8 anos perde contacto com essa língua, a língua perde-se. Portanto, apesar de parecer, aquela criança tem um conhecimento estável da língua. Aos 8 anos, o conhecimento está adquirido, não está estabilizado. Ou seja, para além de adquirir, é necessário tempo para que o conhecimento estabilize na mente da criança. E sabemos que precisa, por volta de 11, 12 anos, para que esse conhecimento fique estável. E há muitos estudos que mostram que uma perda de contacto com a língua depois desta idade, aos 14, imaginemos aos 14, perde o contacto com uma língua materna. E durante 40 anos não fala essa língua. A língua está lá. Portanto, pode perder palavras e não é, o léxico é um pouco diferente, mas o conhecimento gramatical, o conhecimento fonético está lá. Há estudos, por exemplo, com judeus que fugiram do regime nazi nos anos 30, aos 14 anos, e foram depois convidados a regressar à Alemanha 60 anos depois. E depois houve um estudo linguístico sobre esses sobreviventes ao Holocausto, que mostram que não perderam, portanto, a erosão, o declínio é pouco significativo depois desta idade. Ou seja, primeiro, tem que haver contacto diário, e esse contacto tem que ser pelo menos até aos 11, 12 anos, porque se o contacto se perde antes, e é uma fase crítica quando as crianças vão para a escola, não é? Porque aos 6, 7 anos, muitos pais pensam, bem, agora já sabe português, agora vai para a escola, agora posso passar para o polaco, porque o português está adquirido. Não está. Está adquirido, mas não está estabilizado. E essa é uma idade muito crítica, em que a competência volta a perder-se. Então, mas, claro que, eu disse, o mecanismo funciona diferente, mas claro que uma criança bilingue não é igual a uma criança monolingue, porque não é a soma de 2 falantes, não é? Porque as línguas interagem, e há interação, e essa interação pode ser a vários níveis. Pode ser a nível fonético, não é? Que é um sotaque. Aí também depende da quantidade de contacto com a língua, mas é normal. A criança mistura, faz o que é chamado de code switching. Portanto, começa a frase numa língua e acaba na outra. Usa palavras de uma língua ou até inovações. O verbo é de uma, mas a terminação já é. Portanto, o verbo pode ser português, mas a terminação é em polaco. Isso é sinal de que está a acontecer um desenvolvimento bilingue muito robusto. Portanto, por exemplo, adultos que fazem muito code switching, muita alternância de códigos. O que é que os estudos têm demonstrado?
que são os falantes que têm elevada proficiência, muito elevada proficiência nas duas línguas, é que conseguem fazer isso. Porque há esta ideia errada de que quando misturam é sinal de déficit, é porque não sabem nenhuma nem outra. Errado. Portanto, os falantes que têm elevada proficiência nas duas línguas são os que conseguem fazer isto, começar numa e ir passar para outra e voltar para outra, e o pai fala numa língua, responde noutra. Portanto, isso é um sinal de muito elevada competência. Claro que muitas vezes também se vai buscar uma palavra a outra língua porque não nos lembramos da palavra. Ou até, às vezes, é porque na outra língua soa melhor, ou há uma palavra na outra língua que é mais adequada. Mas o code switching é natural, é normal, faz parte, não deve ser reprimido em casa. Por exemplo, se a criança mistura, não deve ser, portanto, não deve, porque muitas vezes depois os pais dizem, não mistures. Não, para o desenvolvimento linguístico sabemos que não é prejudicial. Até há estudos que comparam famílias em que os pais são consistentes, um fala uma língua, o outro fala a outra, com famílias em que os pais misturam as línguas. E nos anos 80, sobretudo, havia esta ideia de que o bom é separar. Não é? E até há um investigador que publicou um livro em 1913, francês, Roniat, que já em 1913 investigou a aquisição bilingue, e esse investigador, na altura, sugeriu que o ideal é, de facto, o que chamou de one language, one parent. Portanto, uma língua, um pai, ou seja, cada um deve usar a sua língua. Mas, entretanto, sobretudo nos anos 90, começaram a comparar estas famílias que misturam. E o que é que mostram os estudos? O desenvolvimento linguístico das crianças é muito semelhante em famílias que misturam e em famílias que são consistentes. O que interessa, de facto, é ter o contacto com a língua. O que é que tem uma criança bilingue? Uma criança bilingue, muitas vezes, sabe uma palavra numa língua, não sabe na outra. Normal. Depende da experiência que tem com as línguas. Mas, em muitos casos, sabe as duas. Não é? E então, para o mesmo conceito, tem duas palavras. Ou então, há conceito, muitas vezes não é exatamente o mesmo numa língua ou noutra. Não é? Então, uma criança bilingue até tem mais conceitos do que uma criança monolingue. Um exemplo que eu acho que até nem é muito adequado, mas é a saudade. Não é? Há quem diga, saudade, não dá para traduzir. Pronto. Mas, portanto, há palavras que existem numa língua e que não existem na outra, e a criança bilingue tem mais conceitos, mais palavras. Um exemplo que costumo dar é do alemão. O alemão tem um verbo que não existe em português, não sei se existe em polaco, que é para comer a fazer barulho, sabem? Há um verbo para isto em alemão, que é schmatzen, não sei se há em polaco. Nós, em português, não temos verbo para isto. Dizemos comer e fazer barulho. E também há para beber. Assim, há um verbo em alemão que é schlürfen, e em português não temos. Portanto, uma criança bilingue terá mais conceitos. E tem, por exemplo, na aquisição, aqui um exemplo, uma flor. Uma criança aprende, tem contato com o português e com o polaco, vai aprender até muito rapidamente. É uma palavra frequente que existe, não sei se foi bem traduzido, fui ao tradutor, não é? Que há flor e há coiote. Exato. Mas a criança que tem agora, por exemplo, neste contexto agora, em que estamos, ou em abril, a criança que tem contacto com as duas línguas poderá ainda saber mais uma palavra que em polaco não sabe, que é cravo, não é? Porque tem o contacto com a cultura portuguesa, poderá ter, agora que foi celebrado o 25 de Abril, aprender ainda mais uma palavra, e que é uma palavra que, por exemplo, uma criança que cresce só com o polaco aos 13 ou aos 4 anos poderá não saber o que é um cravo, mas uma criança que cresce com as duas línguas poderá saber ainda o que é um cravo. Portanto, há um enriquecimento lexical. Mas então, tinha dito, então vamos definir falante bilingue. E isto aqui é discussão nesta área de investigação, o que é um falante bilingue. O que sabemos, há definições nos dois extremos. Há quem
quem defenda, e há aqui vários autores, linguistas famosos, que dizem alguém que consegue pelo menos perceber uma segunda língua já é um falante bilingue. E depois há o outro extremo, Bloomfield, por exemplo, um linguista muito conhecido, que afirmou não, um falante bilingue é alguém que tem um domínio muito elevado nas duas línguas, dois extremos. O que sabemos é que é ali no meio, portanto, está entre estes extremos. Portanto, falantes bilíngues são sempre mais dominantes numa língua, portanto, mesmo equilibrados nas duas, é muito raro encontrar. Falantes que têm exatamente a mesma competência nas duas, também existe, mas o normal é que, geralmente, a língua do país onde vivem preferem, não é? Mas podemos situar, portanto, há falantes, há crianças que até percebem muito bem uma das línguas, mas só têm competência produtiva na outra. Isto depende de quê? Onde colocar... Isto também pode mudar ao longo da vida da criança, do falante adulto, em que... Aqui onde se situam, eu cresci na Alemanha, portanto, enquanto vivia lá era muito mais dominante alemão, agora já penso que seja mais dominante a português, portanto, isto muda ao longo da vida também, e na infância também. Isto depende de quê? Há 3 fatores que sabemos que são fundamentais. O primeiro é a idade de início do bilinguismo, não é? Então, sobretudo crianças que vivem num contexto em que a língua de herança é uma língua minoritária, por exemplo, só falada pelo pai. Não é? Ou falada por pai e mãe, não é? Uma família imigrante. Ou um exemplo concreto, uma família imigrante, pai e mãe falam português e vivem na Alemanha. O que é que sabemos? É que a criança, enquanto está em casa, se falarem só português, no início é dominante a português. Não é? Depois vai para o infantário, aos 4 anos, começa a adquirir o alemão, aos 5 anos é dominante alemão. Tem os amigos, tem esse contacto com o alemão fora de casa. Para o alemão, portanto, vai adquirir o alemão ou aqui o polaco. Pode adquirir aqui o polaco aos 4 anos. O primeiro ano vai ter um desenvolvimento um pouco diferente de crianças polacas. Aos 6 anos não se nota a diferença. Portanto, é muito rápido, tendo o contacto natural, não é, com a língua. A diferença vai-se notar no português. Ou seja, a criança que começa mais tarde a adquirir a língua do país onde vive, tem mais tempo um contacto apenas com o português, é que vai ter competências mais equilibradas, não é? Porque quanto mais tarde introduzir a língua maioritária, que vai ser a língua dominante. Portanto, são muito poucos os casos de crianças que crescem, por exemplo, aqui na Polónia, com o português em casa e que serão dominantes a português. Portanto, é normal que seja o polaco. E portanto, a língua que necessita de mais estímulo e de mais contacto será sempre o português. Não é? O polaco vai ter contacto suficiente. Então, é a idade de início, a quantidade de uso da língua minoritária em casa. Portanto, o quanto usam a língua minoritária. Este até é o fator mais importante. Se são, por exemplo, os 2 pais, se é só um, o quanto usa, se tem irmãos, portanto, se tem irmãos mais velhos, está comprovado que o irmão mais velho tem sempre uma proficiência mais desenvolvida do que o mais novo. Porquê? Porque o mais velho foi durante muito tempo o único, não é? Tinha exposição à língua de herança e era a língua que usava com os pais. Quando há outro irmão mais velho, o irmão mais velho vai querer falar a língua de fora, não é? Vai querer falar aqui o polaco. E, portanto, o mais novo, e há imensos estudos que mostram isto, que os mais novos têm um desenvolvimento mais lento na língua de herança, não na outra, não é? Porque têm os irmãos mais velhos, o que é normal. Portanto, tudo isto é normal. E depois, mais um fator é a instrução. Portanto, as crianças que têm também alguma instrução na língua da família, na língua de herança, têm um desenvolvimento mais consistente
E há aqui uma conclusão dos estudos muito interessante. É que as crianças conseguem transferir, temos a capacidade de transferir competências de literacia de uma língua para outra. Portanto, portanto, a criança que aprende a escrever e a ler até ao mesmo tempo, nas duas línguas, não há qualquer efeito negativo na aquisição simultânea também de competências de literacia. Portanto, há muitos estudos que mostram isto, mas, de facto, a instrução... Portanto, são estes 3 fatores, sendo que o mais importante é o que acontece em casa. É a quantidade de uso da língua em casa. E eu ia trazer um exemplo eu não perguntei quanto tempo é que eu tinha, que eu começo a falar sobre estas coisas e... então ainda tenho. Pronto. Então, ora, trazia aqui exemplos de alguns estudos, não é? Porque para chegarmos a estas conclusões nós precisamos de dados. Muitas das concessões erradas e mesmo políticas linguísticas erradas de incentivo ao uso apenas da língua maioritária, advém do facto de não se ter dados, ou sobretudo nos anos 80, achava-se que era assim, mas não havia estudos. Não é? Então, o que temos feito, e muito, temos desenvolvido estudos com crianças bilíngues, não só na Alemanha, tenho feito estudos na Suíça, na França, no Reino Unido. Depois depende sempre do financiamento, que normalmente é desses países. Portanto, neste momento tenho um projeto de recolha de dados no Reino Unido, que é financiado pelo Reino Unido, não é? ou na Alemanha. Portanto, depende também do financiamento, o quanto podemos investigar estas questões. Mas, então, aqui trago 2 exemplos e de forma muito resumida de estudos que temos feito. Portanto, em primeiro lugar, tentamos sempre medir a quantidade de contacto. E isso é através de questionários aos pais. O que têm demonstrado os estudos é que, de facto, há consistência. Portanto, a consistência, claro que nem sempre, portanto, não sabemos se os pais são sinceros, geralmente são, porque há uma correlação. Portanto, correlacionamos as respostas dos pais em relação ao uso das línguas por parte das crianças e depois a competência que medimos. E há uma correlação, portanto, funciona muito bem através de questionários. São questionários que, portanto, são sempre anónimos, nunca publicamos nomes, mas perguntamos sobre, portanto, colocamos questões sobre o uso da língua. Estes são exemplos. O uso da língua em vários contextos, portanto, em relação ao português, quantas horas e com quantas pessoas, os irmãos, se é usado, por exemplo, o português fora de casa, em que contexto é usado, não sei, na missa, na catequese, na aulas de língua de herança, quantos amigos têm, quantas vezes viajam para Portugal, e depois o mesmo em relação à outra língua, portanto, é sempre em relação às 2 línguas. Isto são estudos dos Estados Unidos, sobretudo, que mostram que todos estes fatores são importantes, o número de pessoas, a diversidade de contextos, existência ou não de irmãos mais velhos, visitas ao país de origem, as atitudes face à língua são positivas, são negativas, as atitudes dos pais e das crianças também. Então, um dos estudos, primeiro, que aqui, de forma muito resumida, queria mostrar, já é mais antigo, mas aqui portanto, nós nunca conseguimos analisar tudo. Portanto, nós selecionamos algumas propriedades do conhecimento linguístico que sabemos que, analisando aquela propriedade, conseguimos retirar conclusões, mas o que é necessário é depois analisar várias propriedades. Aqui um exemplo é o modo verbal. Portanto, é um exemplo de uma propriedade que analisamos, portanto, crianças que crescem com português e alemão na Alemanha. E analisamos o modo verbal e o que queríamos perguntar é como é que adquiriam, por exemplo, o conjuntivo. O conjuntivo, sabemos que o conjuntivo é adquirido tarde, mesmo crianças portuguesas em Portugal, e, portanto, será aquele domínio onde a quantidade de contacto terá mais impacto. Era a nossa hipótese, então estas questões são mais...
Exato, podemos passar. Portanto, a pergunta é: será que o percurso é semelhante às crianças que crescem só com o português? Será que é mais ou menos na mesma altura que começam a usar o conjuntivo? E depois, será que o número de pais, o facto de terem irmãos mais velhos, será que há algum impacto? E foi assim, foi o primeiro, trago aqui, o primeiro estudo que acho que há com dados quantitativos sobre o português, quantificando estas questões. Portanto, como é que fazemos isto, estas experiências com as crianças? Portanto, as crianças têm que colaborar, portanto, têm que querer estar comigo e é sempre voluntário, não é? Há sempre o consentimento dos pais e depois tentamos que seja através de uma atividade lúdica, normalmente contando uma história. Claro que a história é controlada, portanto, as perguntas que fazemos levam a que haja o uso ou do conjuntivo ou do indicativo, neste caso. Portanto, neste caso havia um cão e um gato e que viveram várias aventuras e, portanto, eu ia contando a história e havia um fantoche, portanto, um boneco que nunca entende nada. E então a criança tinha que ajudar a contar a história. E este é um exemplo, um pequeno exemplo do que analisamos. Não é? Temos aqui, eu dizia que eles estão a jogar a bola, o gato não desistiu, quis tentar novamente, então disse ao cão: atira agora desta vez e eu apanho a bola. E o cão respondeu: duvido. E depois o boneco diz: ui, o cão duvidava que... Então o que é que diz a criança, que já adquiriu o conjuntivo, diz que o gato apanhasse a bola. Isso ainda não adquiriu, diz o gato apanha a bola. Agora não sei em polaco se isto funciona assim, para fazer a interpretação. Mas, então, o que é que fizemos? Testamos, portanto, 50 crianças a residir na zona de Stuttgart e de Hamburgo, e crianças e adolescentes, portanto, idade dos 6 aos 16 anos, e depois verificámos, sobretudo, se os dois pais, não é, falavam português em casa, quando é a primeira geração, geralmente, não é a língua usada em casa, ou se misturavam as línguas, se tinham irmãos mais velhos. Nesta altura foram as duas variáveis, sabemos que há mais, mas também não se pode colocar variáveis a mais no modelo estatístico, senão não funciona. Portanto, e depois 8 falantes adultos, mas então aqui só para, sem entrar em grandes detalhes, o que é que nós temos aqui? Nós dividimos as crianças por idades, temos dos 6 aos 8 anos, dos 9 aos 12 e depois os adolescentes, dos 13 aos 16. Tudo crianças que nasceram na Alemanha e tinham o contacto com o português através da família. Portanto, como o português aqui na Polónia. E então aqui temos a quantidade de uso do conjuntivo. Portanto, este é só sobre o conjuntivo e há vários contextos em que se usa, que aqui não interessa, mas há estes 3 contextos, depende dos verbos. Mas então o que podemos ver? Realmente as crianças que têm entre 6 e 8 anos usam muito pouco o conjuntivo. Então nós temos aqui na primeira coluna cinza escuro sempre os que têm 2 pais, falam português. E na segunda... misturam, os pais misturam em casa. O que é que podemos ver? Que, ou não, os pais não misturam, um dos pais só fala português. O que é que podemos ver? Que no início, de facto, não usam o conjuntivo, não é? Dos 6 aos 8 anos, mesmo as crianças que crescem só com português ainda usam muito pouco. Aqui não trouxe esses dados, mas também temos esses dados. Dos 9 aos 12... começam a usar. E então podemos ver que os pais, não é, que os 2 falam em casa, que há de facto um progresso muito rápido. Não é? Temos 65%, 64%. Aquele contexto é o mais difícil, mesmo para as crianças portuguesas também não usam. E, portanto, 39%. O que é que... tenho aqui uns quadradinhos, se... Não está atento, faz mal. Que vão aparecendo, exato. É isso mesmo. Mas então, quando só um pai fala em português, o que é que podemos ver? Também há um progresso, mas o progresso acontece um pouco mais tarde. Portanto, acontece daqui para aqui. Portanto, também passam a usar o conjuntivo, começam a usar um pouco mais tarde, mas quando compararmos os adolescentes, o que podemos ver é que já não há diferenças. Ou seja, as crianças acabam por adquirir também. Só que
demoram mais tempo, há mais variação, isto depende do quanto usam em casa. O português, portanto, aqui, se compararmos, já não há diferença nenhuma se são os dois falam ou apenas um fala. Portanto, isto mostra... E neste estudo também perguntámos se tinham irmãos mais velhos ou não. Então, 25, por coincidência, foi mesmo metade, 25 eram os mais velhos e 25 tinham irmãos mais velhos. E havia um efeito, portanto, aqueles que eram os mais velhos também produziam mais. Portanto, há aqui um desenvolvimento um pouco mais acelerado. Mas chegam todos lá. Portanto, esta é a conclusão, que tendo contacto pode demorar mais tempo, mas chegam todos lá e todos produzem o conjuntivo, que é um dos aspectos mais difíceis de português. Portanto, mesmo propriedades muito, muito difíceis. O segundo estudo que fizemos foi com mais crianças, portanto, um estudo recente, apoiado também pelo Camões, portanto, foi em colaboração com a Lourdes Gonçalves. Sim? És tu? Não tinha percebido, eu estava a olhar para ele, só percebi agora. Pronto. Não, aqui tão entusiasmada que não tinha percebido. Portanto, desenvolvemos um estudo na Suíça. Na Suíça há uma grande comunidade portuguesa e a Suíça também é ideal para fazer estudos porque tem 3 línguas dominantes. Lá temos o italiano, a região em que se fala italiano, o francês e o alemão. Então, podemos comparar crianças que crescem com o italiano, com o francês ou com o alemão. E a recolha foi... com a ajuda da coordenadora de português, língua de herança na Suíça, que é a Lourdes Gonçalves. E então, neste caso, o que quisemos analisar, para além do contacto com o português em casa, foi portanto, nós neste estudo nós testamos tanto o português como a outra língua, as duas. E quisemos ver se, de facto, havia um desenvolvimento equilibrado, ou se as crianças que tinham muito elevada proficiência a português, será que tinham uma proficiência mais baixa na outra língua? Que esta é a ideia, isto iria acontecer se de facto adquirir bem uma implica ser mau na outra. Não é? E, portanto, era essa a pergunta. Será isso que acontece? Ou será que quanto melhor numa, também melhor na outra? Então e porque se conseguimos mostrar que as línguas crescem em simultâneo, e, portanto, quanto melhor numa, também melhor noutra, de facto conseguimos mostrar que o bilinguismo é aditivo, que não há essas deficiências, não há uma prejudica a outra. E então, acho que podemos passar aqui à frente estas questões. Foram 180 crianças, portanto, era ali... Pronto, nós temos dados aqui no contexto suíço de 180 crianças, 60 de cada região da Suíça, e eles fizeram... portanto, andavam todos naquelas aulas de língua de herança, portanto, sabiam ler e escrever, pelo menos um bocadinho em português. E testamos, então, o português, o italiano, o francês e o alemão. Através destes instrumentos de recolha de dados, não vou entrar em pormenores, portanto, um texto com lacunas, contaram uma história. Vamos para aqui os resultados, o questionário aos pais. Isso. Portanto, até este podemos passar à frente. Isto mostra que... Aqui mostramos só que os resultados a português, num dos testes, são iguais nas 3 zonas linguísticas. Não é por terem em contacto com o alemão, ou com o italiano, ou com o francês, que têm resultados diferentes. Portanto, é muito semelhante. Mas agora, o que interessa... Aqui podemos passar isto à frente. Isto são as estruturas que são difíceis e que são fáceis. É esta pergunta, portanto... será que existe uma correlação entre os resultados atingidos nas 2 línguas dos participantes? E o que podemos ver é que existe sim, mas é uma correlação positiva. Ou seja, o que é que isto significa? E é nas 3 combinações. Ou seja, quanto mais proficientes as crianças são a português, também mais proficientes são a alemão, ou a francês, ou a italiano. Então... Portanto, aqueles pais que falavam muito português em casa, que é o que acontece na Suíça, geralmente são os 2 pais portugueses, que falam muito português em casa, não há efeito nenhum negativo sobre a outra língua. As crianças, o alemão, ou o francês, ou o italiano, adquirem na mesma,
E esta correlação é positiva. O que é que isto significa? Que as crianças estão a desenvolver as duas línguas. Portanto, e de forma muito clara, corremos testes estatísticos, modelos de regressão, todos comprovam isto. A outra questão, eu tenho aqui os testes estatísticos, não devem interessar, se alguém aqui de estatística, portanto, e depois, será que há uma correlação, não é, entre a quantidade de português que falam em casa e o desempenho a português, na língua de herança? Há, que é o que já esperávamos, que mostram os outros testes, portanto, isto só foi para comprovar que sim. Agora, a outra pergunta é, será que os pais que falam muito português em casa, será que há uma correlação nos resultados ao alemão ou a francês? Será que, quando falam muito português, será que há uma curva a descer? Será que o alemão das crianças é pior? Não há correlação nenhuma. Portanto, isto só comprova que é este... Portanto, isto corremos testes de correlação, é aqui, tenho ali o resultado estatístico, têm que acreditar em mim, que não existe qualquer correlação. Ou seja, mesmo os pais que falam muito português em casa, as crianças adquirem o francês, ou o italiano, ou o alemão de forma independente. E, portanto, isto só faz bem ao português, mas não faz mal à outra língua. É essa a conclusão. E quanto mais usam a língua, mais desenvolvem as duas. Portanto, e mesmo porque a língua que é falada fora de casa não necessita do estímulo em casa. E este foi, portanto, foi a conclusão, foi o que eu acabei de dizer. Eu tenho aqui também mas isto, se tiverem perguntas, posso, só 5 minutos, aqui são as áreas todas em que há investigação, e eu não faço investigação neurolinguística, também não tenho os meios na Universidade do Minho, só um bocadinho, mas o que mostram os estudos sobre os benefícios cognitivos, e há muita investigação, sobretudo nos Estados Unidos, há uma psicóloga muito conhecida, que é Ellen Bialystock, e que tem investigado muito estas questões, e o que é que mostram todos os estudos? Função executiva. Função executiva é a função que temos, a nossa capacidade, como mencionei, de focar, selecionar uma informação que precisamos e desativar a outra. Portanto, no fundo, é a função executiva que nos permite pensar, viver, fazer tudo o que fazemos, tarefas que fazemos no dia-a-dia. O que é que mostram os estudos? Que a função executiva, o bilinguismo, de facto, treina a função executiva, e muito. Treina a atenção focada. Há, por exemplo, estudos com ruído. Ruído em laboratório, ruído provocado numa situação. E o que é que mostram os estudos? As crianças bilíngues têm uma maior capacidade, e é estatisticamente significativo, em retirar informação do ruído, comparando com crianças monolíngues, porque têm esta capacidade de inibir o que não é relevante. Depois há, por exemplo, a inteligência emocional. Também. Porquê? Porque nós temos emoções e nós verbalizamos, nós temos palavras para as emoções. As crianças bilíngues têm mais palavras para as emoções, e há estudos muito interessantes que mostram que têm uma maior capacidade de identificar emoções, por exemplo, em vídeos em que se vê expressões, não é? Por exemplo, tristeza, felicidade, a capacidade de reconhecer as emoções também está relacionada com a quantidade de línguas que conhecem. E depois há também, já agora aqui para depois, mais tarde, está comprovado também com vários estudos e replicados em muitos países. Há um mais recente na Holanda com 150 pacientes com Alzheimer e demência. O que é que mostram os estudos? Aqueles participantes que são bilíngues e que ao longo da vida usaram as 2 ou mais línguas, mostram um atraso de 5 anos no surgimento de Alzheimer e de demência, de doenças de demência, e isto tem a ver com este treino, porque é um treino ao longo da vida que estamos a inibir e a ativar de forma inconsciente. Portanto, estes resultados são muito consistentes, têm sido replicados em vários países, e, portanto, há aqui muitas vantagens, mesmo a criatividade, e há vários estudos que mostram isto.
Desvantagens. Demoramos mais tempo, às vezes, a lembrar-nos das palavras e vocês poderão ter isso. Há um fenómeno que se chama tip of the tongue, que é ter a palavra na ponta da língua e que a palavra não vem. Demora mais tempo no falante bilingue. Ou o acesso lexical, nomear palavras, poderá ser, mas são milissegundos. Quando estamos a falar de mais tempo, são milissegundos. Portanto, e pode acontecer, então, às vezes dizem, mas começou a falar mais tarde. Às vezes, é 1 ou 2 meses. Mas, na verdade, não há estudos que correlacionam o começar mais tarde com o facto de ser bilingue. Portanto, porque há muitas crianças, de facto, começam mais tarde e são monolingues. Mas, portanto, as desvantagens estão ali em cima na balança e as vantagens são todas estas. E não há, de facto, estes efeitos negativos e conseguimos mostrar isto em muitos, muitos estudos. Agora, claro, que o mais importante é falar a língua em casa, não é? Porque, mais uma vez, não há milagres. Portanto, isto funciona, é tudo maravilhoso, esta capacidade, mas tem que haver o contacto com a língua, não é? E, às vezes, custa ser consistente, não é? Porque depois as dinâmicas familiares... Mas, no fundo, o mais importante é que seja natural, porque se não é natural e não há dinâmica, também forçado também não funciona. Não é? Mas, havendo esta vontade, só há vantagens. E agora estou disponível para responder a perguntas, se eu souber responder. Não é? Também... Obrigada. Acho que... Pronto. Exato. Bora. Vou pegar no microfone. Perguntas? Não sei quem foi primeiro. Então, ok. Olá, muito boa tarde e muito obrigado por esta palestra. A minha pergunta é simples. A maioria dos portugueses aqui na Polónia fala a língua inglesa em casa, pois a língua polaca é ligeiramente complicada. O que significa que as crianças, desde o útero até ao convívio em casa, vão ter contacto não com 2, mas com 3 línguas, sendo maioritariamente 2 línguas, a língua inglesa e a língua polaca. Sim. Tendo em conta que essas 3 línguas são de 3 famílias linguísticas diferentes, a língua latina, a língua anglo-saxónica e a língua eslava, poderá haver algum tipo de atraso no desenvolvimento da fala dessa criança? E se por acaso houver, que tipo de atividades é que podemos fazer para evitar com que esse atraso se prolongue quando ela entrar no ensino, evitando situações de eu vi um cão e dizer eu vi um cão com todas as palavras da frase, uma de cada língua. Obrigado. Então, de facto, também há... Eu falei aqui de bilinguismo, muitas vezes estes estudos são com crianças trilingues, portanto, essas situações também são muito comuns. O que sabemos é que se for na infância, o contacto se for desde a nascença ou desde muito cedo, o tipo de língua não tem um efeito. Portanto, se é mandarim e português, temos o contexto de Macau, que agora já não, mas ainda há, não é? Crianças, ou em Portugal, não é? A comunidade chinesa em Portugal, por exemplo, e que depois também tem uma outra língua, porque normalmente até, agora o exemplo chinês, geralmente os chineses já são bilíngues, porque o mandarim é sempre outra língua que muitas vezes é muito diferente do mandarim, e depois ainda tem um português, a tipologia, o tipo de língua, como mencionou, o facto de ser do latim ou germânica, tem pouco impacto. Portanto, o que terá impacto nesse caso é a quantidade de contacto que tem, neste caso, é com o português, que será a língua menos usada, não é? Não é o tipo de língua, é a quantidade de contacto. E essas misturas, disse que poderão acontecer, que aconteçam, porque vai fazer parte, é uma fase e depois vai passar. Portanto, é uma fase em que usam as várias línguas, é normal. Quando acompanhamos depois crianças durante mais tempo, o que vai acontecer é que, por exemplo, a criança vai para a escola, sabe que na escola polaca não vai usar a palavra, por exemplo, do português, porque é uma aprendizagem também que é automática, que a criança faz, que sabe em que contexto é que pode misturar e em que contexto é que não pode misturar, não é? Mas é natural. Portanto, as misturas fazem parte, são naturais.
Se tiver depois na escola, não vai misturar. Ou poderá acontecer uma vez ou outra, mas... Portanto, não é o tipo de língua. Portanto, inglês, português e polaco têm todas as condições para ser uma criança trilingue equilibrada. Ou equilibrada, o português será um pouco mais, não é? Menos dominante. Ou mais, e poderá demorar um pouco mais de tempo a adquirir o português, mas pelo menos está a adquirir outra língua. Portanto, consequências negativas sobre o polaco não vai ter. E se demorar mais tempo a adquirir o português, que demora, mas vai adquirir, não é? Só traz vantagens. Não é? Eu ia fazer a mesma pergunta, mas tenho outra relacionada, que é como é que devemos... agora ia falar em inglês. Pode falar em inglês. Approach a introdução do inglês, do ensino do inglês neste exato contexto. O ensino do inglês, portanto, se o inglês não é a língua falada entre os pais, não é? Se não é a língua falada entre os pais, Pronto. mas cada pai fala a sua língua com as crianças. Sim, e o inglês depois terá contato com o inglês na escola, o escrever, não é? Ler e escrever. Sim. Na escola, exato, na escola. Pode ser a qualquer altura. Portanto, porque há dois modelos, por exemplo, em relação à alfabetização. Há dois modelos conhecidos, que é ao mesmo tempo, por exemplo, os contextos Luxemburgo, não é? No Luxemburgo as crianças crescem todas com 4 línguas, não é? As crianças lusodescendentes, não é? O português, o alemão, o francês e o luxemburguês. Então, e há outros países multilingües em que há portanto, um dos approaches, né, um dos modelos, das abordagens, é introduzir ao mesmo tempo a alfabetização, não é? Nas duas línguas. E depois há o modelo em que primeiro a uma e depois a outra. E, de facto, a introdução ao mesmo tempo não tem efeito negativo, nenhum. E, portanto, se o inglês pode ser logo introduzido, logo no primeiro ano, juntamente com o polaco, e se for também com o português, ainda melhor. Porque, claro que há erros ortográficos que são transferidos, mas isso são sempre fases de transição e são sempre sinal de que está a adquirir. Portanto, há muitos erros que nós dizemos são erros de desenvolvimento, não são erros, são sinal de que está a adquirir. Mesmo o dizi, não é, que é o fazia é um sinal que a criança adquiriu uma regra e depois está numa fase em que depois vai adquirir a outra, mas o fazia é muito bom quando as crianças fazem isso, porque é um desenvolvimento normal, não é? E, portanto, o introduzir o inglês logo no primeiro ano, o escrever, não é? Porque já está em casa, o ler e escrever. Eles não falam, mas ouvem e vão aprendendo. Entendem mais do que nós gostaríamos. Pois. Então, depois de ter na escola, no primeiro ano, vai ser muito, muito rápido, de facto. Que vão, já agora, então, uma segunda pergunta, interesse próprio, talvez. Os benefícios eu não sou multilingue, enfim, falo várias línguas, mas aprendidas mais tarde, mas naturalmente uso-as bastante. E o que interessa é usar, não é a idade em que adquiriu. Portanto, se usa várias línguas, tem estes efeitos. Pronto, eu queria saber as vantagens na idade mais tardia, se também igual, se verificam. sim, porque o que interessa é este treino de ter as várias línguas ativas e depois de ir inibindo uma ou outra, e portanto não interessa muito a idade em que se adquire, portanto pode ser tarde, mas a língua é usada, o que interessa é usar as várias línguas, mesmo que sejam adquiridas mais tarde. Os efeitos são semelhantes, portanto muitos daqueles participantes são imigrantes que, portanto, imigraram aos 20, 30 anos, mas depois durante toda a vida, durante 50 anos, usaram as 2 ou 3 línguas, e portanto, não é necessariamente na infância. O que interessa é esta coativação, este mecanismo de controlo. Obrigado. Portanto, é sempre bom. Não há efeitos negativos, de facto. E depois, claro, que dá todos os efeitos, todas as vantagens profissionais, não é? Pessoais, o facto da criança conseguir comunicar com os avós em Portugal, não é? Isto, emocionalmente, não é muito importante. Portanto, o bem-estar emocional é tão importante como o cognitivo e a aprendizagem de sucesso na escola. E mesmo em termos académicos. Eu acho que sou um exemplo, que os meus pais falavam português e depois consegui ir para Portugal, estudar em Portugal e ter
seguir uma carreira. É. Sim. Pronto, aqui a minha questão é mais qual é a quantidade que é suficiente ou não suficiente para se falar em casa. Eu sou português, a minha mulher é polaca, mas nós obviamente temos muito contacto com a família da minha mulher, muito menos contacto com a minha família, portanto eu por cada palavra de português que a minha filha ouve, ela ouve 1 trilhão de vezes mais em polaco, não é? Pois é. Já para não falar do facto que eu e a minha mulher falamos inglês entre nós. Pois. E eu às vezes dou por mim quase que a competir, Eu sei. que a minha filha está, por exemplo, está com os meus sogros e com a minha mulher e estão todos a falar em polaco com ela e eu às vezes dou-me quase por mim a competir, que é, eles estão a dizer em polaco, isto é o nariz, isto é as orelhas, e eu às vezes quase que tenho que entrar ao mesmo tempo a dizer, isto é o nariz, isto são as orelhas, quase a fazer de tradutor, não é? Pois. O que entra também um bocado em conflito com essa ideia do tem que ser natural, tem que ser orgânico. E eu às vezes fico um bocadinho na dúvida o que é a melhor abordagem, o que é que... É o que conseguir, o que conseguir é bom, não é? Portanto, é claro que é difícil quantificar, mas há questionagens muito mais detalhados do que este que nós usamos e que validamos. Portanto, há um questionário usado por uma colega na Holanda, que aí é que eu penso, coitado dos pais, é por hora. Portanto, a que horas acorda e esta hora o que língua fala e, portanto, é mesmo muito detalhado. E elas mostraram que pais nessa situação, que é muito comum, não é? Que depois o inglês em casa e depois é só o pai e vive naquele país, portanto, o que está a descrever é muito comum. Que, por exemplo, ao fim do dia, quando chega ao trabalho e antes de ir ou à refeição ou a contar a história, se é 1 hora por dia, durante, não é, toda a infância, que vai desenvolver mesmo competência produtiva. Porque há crianças que só percebem e ainda não respondem, mas depois, mais tarde, se for consistente, até àquela idade, vão começar a falar. Okay. E mesmo que depois falem português, mas usam palavras polacas. Mas conseguem, não é, conseguem ter alguma competência e isto depois vai-se desenvolvendo, não é? Depois às vezes basta depois estar meio ano fazer Erasmus em Portugal e vem, não é? Portanto, mal nunca... O que conseguir dar será sempre bom, nem que seja meia hora ou... Agora, se for forçado... Com certeza mais do que isso. Pronto, então vai adquirir, de certeza. Tenha que ser até... chegar aos 6 anos e desistir não dá. Pois, que eu tenho alguns amigos meus a viver aqui também na Polónia e... Que desistiram. E eles... Não, acho que eles nem sequer começaram a praticar o português com as crianças. E as crianças hoje já têm... Uma já tem 8 anos e a outra tem para aí 3 ou 4 e não dão uma para a caixa em português. Não falam mesmo uma palavra de português. E depois não conseguem comunicar com a família. Mas são fluentíssimos em inglês, por exemplo, e em polaco. Pois. E nesse caso, bastava ter usado 1, 2 horas por dia, que iriam ser fluentes a polaco, fluentes a inglês e ter competências a português, não é? Porque as outras línguas não são afetadas. E que era esse o grande medo que os pais tinham e que ainda há, não é? Ainda há até psicólogos, há médicos que dizem, não fala a língua. Sempre, os pais ligam-me e dizem-me, eu recebo mensagens de pais a dizer-me isso, totalmente infundado, porque são pessoas que nunca estudaram a aquisição, nunca viram um dado, mas todos os dados mostram que, sendo a língua do país ou a língua que não há impacto negativo. Portanto, pois, depois é uma questão também das crenças das pessoas menos informadas. Os médicos não são os menos informados. Mas podem ser informados nessa área? Sim, exatamente. Há um famoso em Portugal, tem um podcast, e às tardes da Júlia, e que diz coisas que eu penso, meu Deus, como é que alguém pode dizer uma coisa destas num podcast? Porque é infundada, é com base em nada, não tem dados, é porque acha que é assim. Não é? Portanto, mal não faz, de certeza. Obrigado. Olá, boa tarde. Primeiro que tudo, queria lhe agradecer outra vez por estar aqui hoje. Eu queria agradecer à Almatuga e ao Camões por trazerem alguém para nos falar destes temas. Eu, como mãe, acho isto muito útil, porque embora faça as minhas próprias pesquisas, é sempre um privilégio ter alguém que possa efetivamente falar sobre o assunto e trazer ideias que depois são muito práticas para o nosso dia-a-dia. Eu tenho 2 filhos, eles nasceram na Polónia, eu sou portuguesa, o pai é checo.
A nossa língua comunitária originalmente era o inglês, única e exclusivamente, e eles viveram na Polónia até um ter quase 8 anos e o outro tinha 4 anos. Frequentavam uma escola em que a língua de ensino era o inglês, mas a maior parte das crianças que a frequentavam eram locais. Portanto, a linguagem de brincadeira talvez tivesse sido sempre o polaco. Isto para dizer que venho aduzir mais um elemento, portanto, é uma família trilingue, quase quadrilingue, à nascença, pelo menos. Eles atualmente vivem em Portugal, portanto a situação alterou-se, mas efetivamente no início era quase quadrilingue. Eu queria fazer um comentário também e 2 perguntas, se pode ser. A primeira é que, da minha perspectiva, a linguagem comunitária é quase que o motor para tentar reequilibrar a situação na aprendizagem da língua ou tentar rebalançar, estabelecer um equilíbrio em que as línguas vão progredindo ao mesmo tempo, ou mesmo que não seja ao mesmo tempo, mas que haja um ligeiro reequilíbrio. Eu discordo da expressão de que é desde que seja natural. No final disso, desde que seja natural, falar em casa, etc. Eu tenho uma posição oposta. Eu acho que isto é uma decisão extremamente racional que as pessoas têm que tomar em casa, em família, que não é fácil, que implica processos de negociação, questões relacionadas com a inteligência emocional e que tem que ser gerida com pinças de parte a parte. Eu acho que no fim, talvez não natural, tem que ser orgânico. Portanto, no final temos que chegar a um acordo que seja orgânico e que funcione para toda a gente. Se calhar nem toda a gente vai ficar contente, ou toda a gente vai ficar um bocadinho infeliz, mas os compromissos são assim. E os consensos, muitas vezes, são assim. Portanto, eu diria que aí discordo, porque efetivamente é preciso um comprometimento muito grande. Desde o primeiro dia foi isso que eu senti em casa, e sempre um revisitar do acordo. Portanto, se alguma coisa não está a correr bem, ter uma porta aberta para dizer eu quero revisitar o acordo porque isto agora não está a correr bem. Concordo totalmente. Dito isto, efetivamente, nós atualmente há uma mistura em casa de línguas na língua comunitária, portanto, o meu conhecimento da língua do meu marido evoluiu, o conhecimento do meu marido da minha língua evoluiu e, portanto, porque notámos que fazia uma diferença e a língua comunitária é um bocadinho uma confusão. Eu vejo que beneficia todas, portanto, parece-me que beneficia as 3 línguas principais, que continuam a ser, embora estejam em Portugal, continuam a ser o inglês, o português e o checo, porque eles continuam a frequentar uma escola em inglês, tanto o checo como o português parece que floresceram mais porque efetivamente uma língua caiu. Não que eu seja contra até as 5 línguas faladas ou os dialetos em determinadas partes do mundo, mas efetivamente eu vi que facilitou. Portanto, 3 línguas eles conseguem dominar, a coisa anda desde que a pessoa tenha alguma disciplina. As 2 questões que lhe queria colocar são, uma tem a ver com o contexto social, político, do sítio onde a pessoa se insere. Portanto, o país, nós aqui estamos na Polónia, mas do país, descreveu alguns países, e eu acho esse exemplo extremamente interessante, de países em que há 3 línguas ou há 4 línguas, e, portanto, isso não é sequer uma questão. Portanto, nós não temos o ónus da prova de dizer será que vai haver um atraso? Não, quer dizer, essa é a realidade. Portanto, ninguém vai propriamente atualmente contestar. Por outro lado, o que referiu relativamente aos anos 80 e 90, isso tinha a ver com um modelo de integração que está a ser gradualmente abandonado, mas quer dizer, o abraçar do multiculturalismo e do multilinguismo é uma coisa que varia geograficamente, não é? E que às vezes até com ciclos eleitorais, até de ciclos eleitorais é dependente. Portanto, é uma variável que não sei se vai explorar no futuro, mas é uma coisa que eu acho que tem grande influência na forma como as famílias até se sentem aptas para fazer a tal negociação a que me referi anterior. E a terceira pergunta que lhe queria fazer é, na sua apresentação, efetivamente, eu vi que há um bocadinho esta questão de ter uma inversão do ónus da prova. Está-nos a dizer que não há nenhum atraso no desenvolvimento, e percebo que esse foi o objeto principal do seu estudo, mas eu pergunto-lhe se, em relação a outras línguas, se essa questão ainda se coloca atualmente. E digo línguas europeias, portanto, o português, o francês e o inglês. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque, da minha perspectiva de pessoas que conheço, ou do meu contexto profissional, em que trabalho num contexto multicultural, eu não vejo um inglês, ou um francês, ou um espanhol terem muitas dificuldades em afirmar isto é uma mais-valia. É uma mais-valia
não só cultural e emocional, de comunicação, mas isto até é uma mais-valia económica para o futuro. Portanto, não é sequer uma questão se aquela criança vai aprender espanhol, francês ou inglês. Vai aprender e acabou. Ponto final, parágrafo. Haja o que houver. Pode depois aprender outras 5 em cima, mas aquela vai aprender. Portanto, a minha pergunta é, se vê isto em outras línguas europeias ou se é uma questão, se calhar, mais típica do contexto português, não sei se tem resposta para isto, se nós sofremos de alguma falta de autoestima linguística, vis-à-vis outros, os espanhóis, os franceses ou os ingleses. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada, então. Primeiro, queria dizer que tem toda a razão em relação ao natural, não é? Que, de facto, é uma negociação e, portanto, depende... é necessário algum esforço, não é? E nem todos são sempre felizes com as decisões, e eu também tenho o meu exemplo pessoal. Portanto, os meus pais eram muito rigorosos com o uso do português. Claro que eu queria falar alemão com a minha irmã, e então a nossa língua de comunicação lá na Alemanha era o alemão, mas o meu pai entrava na sala e nós mudávamos para o português, e não ficávamos muito felizes com isso, mas agora, depois mais tarde, agradecemos, não é? E de facto tem razão. Portanto, é necessário negociação e nem sempre é fácil, não é? Mas em relação a esta questão política, e tem toda a razão, há um movimento conhecido como Multilingual Turn, em que em meados dos anos 90, não é? Houve esta mudança de atitude e face à presença de várias línguas. E claro que este multilingual turn, esta mudança multilingue, isto começa sempre na investigação e depois é necessário, portanto, com dados de investigação, passar isto para os políticos, pelas políticas educativas mas, portanto, atualmente, há mesmo na formação de professores em muitos países, portanto, houve uma alteração de paradigma, não é? E há também na formação de professores, esta tendência para introduzir o que é chamado o translanguaging, que é um modelo de ensino que se baseia na ideia de que todas as línguas, não é, das crianças devem ser trazidas para a sala de aula, e que os professores na primária que devem tentar explorar todo o repertório linguístico de crianças imigrantes. E aqui estamos a falar não só de línguas europeias, mas do árabe, o turco, portanto, crianças refugiadas, por exemplo, de crianças que têm línguas com menos prestígio, por exemplo, na Alemanha, não é? O turco, o árabe. E há agora, neste momento, de facto, na formação de professores, por exemplo, ainda não é consistente, mas há já esta alteração, transmitir essa importância aos professores de que é necessário valorizar todas as línguas, e não só o inglês e o francês, mas tem razão, são modas e depende muito do contexto político. Portanto, isto pode voltar a mudar, não é? Mas há, de facto, estudos, e eu também tenho estudos em que comparo, portanto, recolha de dados na Alemanha e em França, em relação ao desenvolvimento lexical das crianças, não é? E depois o efeito das atitudes dos pais. E o que é que podemos ver? Que há uma grande diferença, não é, entre o uso do português em França e o uso de português na Alemanha. Portanto, na França, os pais usam muito menos o português. Como sabemos, também há assim, alguns episódios anedóticos dos imigrantes portugueses, depois em Portugal, que usam muito o francês, porque de facto, e as crianças que de facto, muitas não adquirem competências produtivas. Isto tem a ver com a atitude e com a vergonha que muitos pais ainda têm de falar português publicamente em França. Isto tem a ver com o estatuto do português, o tipo de imigração, não é? E que ainda está associado ao português. E essa vergonha não se nota na Alemanha. Portanto, é diferente. Isto são atitudes que vão mudando, não é? Isto também vai mudar. Mas, neste momento, conseguimos ver grandes diferenças e que têm a ver, de facto, com a atitude, mas são questões históricas, não é? Que têm a ver com a imigração.
Claro, também poderá ter a ver com a facilidade. Dizem, mas o português é muito mais fácil de adquirir. E depois usam mais o francês, mas eu não creio que seja esse o principal motivo. Mas, por exemplo, nesse caso, nesse caso, da diferença entre França e Alemanha, não será também porque os próprios pais imigrantes têm mais facilidade em entrar no francês do que no alemão? Sim, é um dos motivos também. Portanto, digo, nunca é, a explicação nunca é muito simples, nunca é só um motivo, linear, não é? E nunca é exato, nunca é linear. Há sempre várias causas e vários fatores que se influenciam. E no caso francês, é essa correlação também, a facilidade de aquisição do francês, comparando com o alemão, poderá ter algum efeito também. Porque até podemos comparar depois o contexto suíço, que o contexto é o mesmo, não é? E temos a parte... E aí já é diferente. O francês, língua dominante na Suíça, o português, a presença portuguesa na parte francesa da Suíça, já é diferente da parte do português em França. Portanto... Isso mostra que o contexto é diferente, porque na parte francesa da Suíça conseguimos ver que o desenvolvimento do português é muito semelhante ao português na parte alemã e na parte italiana. E, portanto, isto depende mesmo da quantidade de uso e do estatuto do português. E a Suíça é um bom exemplo para mostrar isso, porque é o mesmo país, não é? Pronto, entretanto surgiu aqui outra questão, que é, a minha mulher fala um bocadinho de português, que inclusive teve aulas na escola da Almatuga, só que obviamente ela não fala português como eu falo, não é? E a minha questão é, às vezes a minha mulher também sente que a minha filha não ouve, se calhar, português com a frequência que deveria ouvir, e ela própria tenta comunicar um bocadinho em português com a minha filha. Só que às vezes, obviamente, com erros ou com questões de pronunciação, e eu gostaria de saber até que ponto é que pode ser prejudicial ou não o uso deste português assim meio partido, não é? Essa é uma questão muito interessante e muito debatida entre os linguistas. O efeito do contacto com o português não nativo, neste caso, por exemplo, não é? Então, e há investigação sobre isso e mostra que se houver um falante nativo, o pai, não é? O facto de a mãe usar o português, mas com erros, e não terá impacto. Não terá impacto, não vai adquirir agora um português com erros por ouvir. Até tem um efeito positivo, porque a uma certa altura a criança vai começar a corrigir. A mãe vai dizer, não é assim que se diz. E isso para a autoestima da criança é muito bom, porque um dos benefícios também é a consciência metalinguística, não é? Portanto, porque a criança bilíngue desde muito cedo tem a noção de que existem duas palavras para uma realidade, existem formas diferentes de dizer algo, e tem também isto, uma consciência metalinguística muito desenvolvida, também leva a que as crianças muito rapidamente tenham noção de que algo é errado. Não é? As crianças começam a corrigir os pais, monolíngues, não é? Muito cedo. E depois começam a fazer isso e começam a dizer, não é assim que se diz, é assim, isso é bom. E é o que vai acontecer. E, portanto, até não tem efeito negativo, desde que haja outro falante nativo. Não é? Depois há aqueles estudos dos pais que são imigrantes e que começam, a certa altura, a usar o francês não nativo em casa, e só usam o francês porque acham que isto é que vai melhorar, não é? O francês, e aí, portanto, se é só contacto em casa com uma língua não nativa, apenas, aí não tem, portanto, isso não é útil, não é? Para o francês, não será certamente. Mas havendo os dois, okay. Não há efeitos negativos. Não há assim muitos estudos sobre isso, mas há alguns. Portanto, pode usar português, okay. É ótimo. Obrigado. E ela vai ficar muito contente por poder corrigir de vez em quando. Se me permite só adicionar, de minha experiência pessoal, sim. Há uma certa o uso da outra língua, mesmo com erros.
há uma certa validação social da língua. Mais do que... E a partir daí, a mera possibilidade da existência de um diálogo da língua como língua comunitária eleva a língua. Portanto, passa a ser uma possibilidade que antigamente não existia. Mesmo que seja cheio de erros, não interessa. Quer dizer, isso é a minha experiência pessoal. E os meus filhos, é verdade, corrigem-me. Portanto, a professora tem razão, corrigem-me. Também corrigem o meu marido. Mas para eles o que é importante é que eu estou a dizer alguma coisa em checo e que o pai está a dizer alguma coisa em português. E, portanto, aquilo também é uma língua que pode ser usada. Não é só uma coisa que é unilateral. Porque essa foi a maior dificuldade que eu senti quando eram pequeninos. É que era uma língua unilateral, porque era só eu que falava com eles português. E isso acaba por ser uma visão, penso que, da língua um pouco pobre para a criança. Sim. Exato. Exato, sim. Bem. Claro, isso é uma decisão, Claro. pessoal. Para nós, no nosso caso, de facto, efetivamente, funciona melhor assim. Isso Com mostra... erros ou não Exato. interessa, vai evoluindo, Exato. desde que há uma grande validação social e o estatuto da língua muda. Passa a Exato. ser uma coisa que também podemos trazer e podemos falar mais e podemos discutir e depois os pais vão apanhando também, é preciso a pessoa também ir... E sabemos de facto que as misturas não têm esse efeito negativo que se achava que tinha. Eu não vejo isso. Não exatamente. sinto isso. Portanto, obrigada, mas, porque isto, claro que é muito difícil estudar famílias que misturam, é complicado acompanhar, não é? Os pais não levam um gravador e gravam, isso que seria o ideal, não é? Para os linguistas, fazer essa análise, não é? Mas os dados que temos mostram isso mesmo. Portanto, se o outro pai depois usa, valoriza a língua e a mistura não tem um efeito negativo. Portanto, tenho que a entrevistar. Eu queria comentar do outro lado, porque Pois. sou polaco e como para a Carlota, a minha mulher, polaco também é língua estrangeira, mas em casa Carlota está a tentar sempre fazer a regra que falamos português. Eu acho que falo português, então estou a tentar normalmente também falar com eles, mas não sempre funciona. Mas queria só comentar que, na verdade, esta possibilidade de falar das duas línguas, polaco e português, porque falamos as nossas línguas, dá esta oportunidade que em casa ninguém está fora da conversa, porque podemos misturar estas línguas e às vezes os nossos amigos ou família polaca, quando está conosco, está a observar-nos e tipo pensar o que nós estamos a falar, porque metade da conversa está em português, da outra metade polaca, depende de quem fala e quem está a ouvir. Mas claro que há situações quando nós trocamos, e por exemplo, a Carlota fala muito mais polaca também com as crianças, quando são, por exemplo, amigos delas polacos da escola, ou não sei, tipo, a situação precisa no hospital para falar polaco. E também eu uso esta possibilidade de comunicar com as crianças em português, na rua, por exemplo, quando quero que os outros não percebem. Então... Dá alguns positivos também e benefícios, sim. É verdade. Obrigada. Alguma pergunta ainda? Temos... Boa tarde, obrigado por a partilha. Do ponto de vista da aquisição da escrita e do ler, parece-me, e no nosso caso, que já revemos em algumas coisas, mas parece ser o maior desafio em frente a nós, é mesmo como, se tem algum estudo, alguma coisa que sirva de base, é o passar, o como escrever na língua e o como ler. Porque o falar, no nosso caso, como falamos ambos em português em casa, eles adquirem mais rapidamente. Agora, o escrever, parece-me a mim que vai ser o maior desafio que nós temos à nossa frente, é ensiná-las a escrever e a ler em português. Portanto, se tiverem a oportunidade de inscrever num curso de língua de herança, já é um primeiro passo muito importante. Se não existir um modelo bilingue, que há países que têm escolas bilíngues, têm as aulas, instrução nas duas línguas, não é?
Essa é a forma ideal. De outra forma, as aulas de língua de Irã serão um primeiro passo, mas sabemos que vão ter sempre, os erros ortográficos vão ser, portanto, vão ver que vão ter muito mais dificuldades a português e, portanto, a única forma de resolver essas dificuldades é com as aulas de português, se tiverem oportunidade, seja lá como for. O Instituto Camões também tem aulas online, não é? E há uma plataforma online também, um curso online para crianças que também pode ser frequentado. Não sei bem como funciona, sei que tem, não é? Mas se houver a possibilidade de ter as aulas, claro que na escrita, portanto, na oralidade poderão chegar ao mesmo nível, as competências realmente académicas, ou ler e escrever, vai ser sempre mais difícil, não é? Mas se estiverem em contacto com livros e ler histórias e tentar escrever, e depois mais tarde até pode ser que decida ir, não sei, fazer Erasmus, como digo, em Portugal, e aí vai melhorar. Agora, isso vai ficar, não? Obrigado. Mas também é possível, não é? É possível que consigam chegar a um nível muito elevado também a português. Porque há estas capacidades de transferir as competências. Portanto, uma criança que lê bem numa língua vai ler bem na outra também. Uma criança que escreve bem numa língua, sabemos que vai escrever bem na outra língua. Porque há competências que vão além da língua. Competências narrativas, há determinadas competências são necessárias para escrever, que conseguem transferir facilmente. E é por isso que há este modelo agora que usar todas as línguas que as crianças têm, porque têm esta capacidade de transferir estes elementos discursivos, saber organizar um texto, isso transfere-se. Portanto, mesmo incentivar uma língua tem essa capacidade de transferir para a outra. Falou várias vezes do Erasmus, Sim. mas eu gostava de saber, não talvez o impacto nas línguas, mas suponhamos que eu vou passar 2 anos a Portugal com a família e os meus filhos vão para a escola em português. Eu sei que isso será ótimo para o português deles, mas a minha questão é se sabe dizer-me que impacto ou que riscos é que isso tem para a aprendizagem, para o desempenho escolar geral, não na língua, mas o desempenho escolar geral dessa mudança numa idade... Ora, exato. Nesse caso, não é? Imaginemos que aos 8 anos, dos 8 aos 10, frequentam a escola em Portugal. Convém ter muito contato com o polaco, não é? Esta idade ainda uma idade crítica. Mas o que mostram os estudos é que as competências académicas, o sucesso académico é independente das questões linguísticas, independente no sentido de se acreditar, por exemplo, os estudos PISA. O que é que mostram sempre os estudos PISA? Não sei se a Polónia também participa nos estudos PISA. O que mostram os estudos PISA em todos os países é que as crianças de famílias imigrantes têm piores resultados escolares, não é? Ora, isto era o que levava, sobretudo nos anos 80 e 90, à conclusão de que é porque falam a outra língua em casa. Não é? E é por isso que têm insucesso escolar ou resultados mais baixos. O que se sabe é que não é porque falam outra língua, não é? É que há um fator muito importante no sucesso escolar, que é o estatuto social, não é? Que tem um peso, e portanto o que os estudos PISA confundiam era o estatuto social, era comparar crianças de um determinado estatuto com crianças de outro estatuto, não é? E não distinguir, portanto, porque se comparar entre, não é, os estatutos, portanto, se equilibrarmos esse fator, aí os estudos mostram que a questão linguística não tem impacto e, portanto, não será a questão linguística, serão os outros fatores que são relevantes no sucesso
no sucesso académico. Agora, se é matéria, portanto, em Portugal, a forma como é ensinada a matemática é diferente, por exemplo, da Alemanha, muito diferente, não é? Aí já não sei responder o que impacto tem para a aprendizagem da matemática se teve 2 anos um ensino de matemática no modelo português e depois volta para o modelo polaco. Isso já não sei, não é? Isso já vai além destas questões linguísticas. Mas de certeza que há investigação sobre isso. Agora não a conheço. Obrigado. Mais alguma pergunta? Acho que tens direito. Olá! Portou-se muito bem. Aguentou bem. Não há mais perguntas? Eu sei que a Sim, sessão também já exato, vai, querem já vai fechar, longa, não é? Então, ainda há um. Ok, então última pergunta. I have a question. Can it be in English? Yeah, of course. It will be easier for me. If there are any studies which shows, for example, that people with autism, dyslexia, or other abilities, they might have problem with learning, like bilingual? Yeah, there are. So there's a whole research field on bilingualism and autism or bilingualism and dyslexia because, again, there was this problem to distinguish if learning difficulties are related to bilingualism or to separate it from bilingualism. And so there are now language tests that try to separate and to assess if language learning difficulties are related with bilingualism or not. And there are interesting studies showing that it's separated. Yeah, that is, it's not the bilingual status that influences the learning difficulties. So learning difficulties are general difficulties with language in general. And so it's not dependent on how much languages the child learns. For autism, there are also some studies, but it's always case studies, right? But also showing that the positive effects of more than one language, even in situations of autism. I don't know this research so well, but there are studies. So it's not my area, but it's growing. Yeah, now paying attention to children who have learning difficulties or other difficulties, and to see the effect of bilingualism on these children. It's a field I don't know so well. Obrigada. De nada. Então, se calhar resta-me só encerrar, agradecer à professora Cristina a sua palestra, agradecer à Carlota a moderação, agradecer à biblioteca o seu apoio, à Joana e ao Jacob, e se calhar recordar que parece que o bilinguismo é uma espécie de superpoder que nós podemos dar às nossas crianças, mas que custa. Não é fácil. Eu também, a ideia de ser natural, comigo, eu se calhar até às vezes sou um bocadinho severo demais com a minha filha, mas porque eu acho que ela merece. E é mesmo um superpoder que eu acho que lhe estou a dar. Então, o que eu acho que devemos continuar a fazer aqui é nós, pais e mães, que estamos nesta situação, acho que devemos continuar a falar. Eu acho que podemos muito aprender uns dos outros. Coisas que nós fazemos, se lemos à noite, como é que lemos à noite, se há um dia especial da semana em que é o dia do português, ou seja, estas questões das negociações. Acho que se calhar temos muito para aprender uns com os outros e também lembrar que há uma sala de leitura de língua portuguesa com livros portugueses aqui, que é uma tentativa nossa de oferecer aos mais pequenos, mas também aos pais, livros em português, livros infantis, livros infanto-juvenis, livros para adultos, que estão aqui disponíveis para vocês levarem e lerem e aprenderem mais. E se calhar há mais coisas que podemos fazer e que temos de fazer e vamos continuar a falar sobre isso, acho eu, e a partilhar as nossas experiências. E se tiverem mais ideias sobre coisas que podemos fazer, há o curso de Português de Língua da Herança na Almatuga, aos sábados, mas há mais coisas que se calhar temos que fazer e todos juntos falo-emos melhor.
Então, muito obrigado por terem vindo, obrigado outra vez à nossa palestrante e obrigado à biblioteca e obrigado a vocês.